Olá, hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Tempo quente depois de nevar em Santa Catarina. A gente já amplia esse assunto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que as massas alimentícias da empresa Queixe sejam retiradas do mercado devido ao uso do aditivo propilenol-glicol. A medida ocorre após uma inspeção que identificou que a empresa responsável adquiriu e usou a substância contaminada como ingrediente na linha de produção de suas massas orientais, como o yakisoba, lamen e também massas de salgados, como o gyoza, vendidos na forma de massas congeladas. A Anvisa orienta ao consumidor que não encontrar a data de fabricação no rótulo das embalagens, entrar em contato com a empresa para confirmar a fabricação. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontou ainda que os lotes agora recolhidos pela Anvisa foram contaminados pela mesma substância tóxica usada na fabricação de petiscos para cachorros, causando a morte de 40 animais nesse mês. O desemprego no país atingiu a menor taxa dos últimos anos. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia apontou que a taxa de desemprego no mês de julho foi de 8,9%. Em relação ao igual período do ano anterior, a queda é de 3,9 pontos percentuais. Em julho de 2021, a taxa de desemprego calculada pelo IPEA foi de 12,8%. Os cálculos foram feitos com base nos dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado foi uma taxa de desocupação de 8,9% em julho, a menor desde julho de 2015, segundo o IPEA. Em um ano, houve uma redução de 28,7% da população desocupada. São quase 4 milhões de desempregados a menos, passando de 13 milhões e 600 em julho de 2021 para 9 milhões e 700 em julho de 2022. No período compreendido entre os meses de maio e julho, o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700, um recorde na série histórica iniciada em 2012, também segundo os números da PNAD contínua. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que cria o programa Emprega Mais Mulher. O objetivo é dar apoio a quem trabalha e tem filho para dar atenção, além de facilitar a volta das mães ao mercado de trabalho. A lei garante benefícios econômicos para as empresas e as mulheres empreendedoras. A lei moderniza as relações de trabalho entre empregadores e pais e mães de crianças de até 6 anos. As medidas também beneficiam pais de filhos com algum tipo de deficiência sem limite de idade. Eles terão preferência para atuar em home office nas empresas que tiverem essa possibilidade, horários de entrada e saída flexíveis e autorização para adiantar férias ou bancos de horas. Além disso, a lei prevê que não haverá diferença entre salários entre homens e mulheres que exercem atividades iguais na mesma empresa. Onde existe mais de 30 funcionárias acima de 16 anos, deve haver uma sala para a amamentação dos filhos das empregadas ou ser pago o reembolso creche. Quando a empresa entende a importância do retorno dessa mulher, oferecendo creche interna, sala de apoio com amamentação, flexibilidade de horário, essas estratégias conseguem oferecer uma tranquilidade, uma leveza na qual a mulher consegue executar o seu trabalho e não ficar longe do seu bebê. Para os pais, a lei prevê autorização de ir com a companheira grávida em até 6 consultas durante a gestação e possibilidade de suspender o contrato de trabalho quando a licença maternidade da mãe e da criança terminar. As empresas deverão informar aos funcionários sobre o reembolso creche e os demais direitos previstos na lei. Depois, a empresa poderá ganhar do governo federal o selo do programa Emprega Mais Mulher. Com esse selo, além de demonstrar boas práticas, a empresa poderá ter acesso a crédito diferenciado. O programa também incentiva o microcrédito para mulheres empreendedoras. Ele traz também o apoio para que essas mulheres possam ter acesso ao crédito do microcrédito em condições mais benéficas ainda, a taxas de juros inferiores às taxas do microcrédito e, além disso, ele traz benefícios para as empresas. O professor e consultor econômico William Bagdasarian explica que à medida em que o programa flexibiliza as relações de trabalho, gera benefícios para as empresas e a sociedade como um todo, mas precisa ter a devida publicidade
para que de fato entre em vigor. A não ser que o programa passe a ser divulgado e as pessoas tomem conhecimento disso, parte do programa pode se tornar letra morta, né? Como a grande parte das empresas não sofre fiscalização do Ministério do Trabalho, se as empresas não tiverem noção de que elas têm que adotar essas práticas benéficas ao mercado de trabalho das mulheres, pode ser que as mulheres não se beneficiem. Então, vamos lembrar que a possibilidade de deixar uma criança na creche libera a mulher para poder ir para o mercado de trabalho e aumentar a renda da família e a própria renda da sociedade. A seguir, em pleno setembro, a neve caiu em Santa Catarina. A Pfizer vai vender seu tratamento da Covid-19 mais barato a países pobres. Até 6 milhões de pílulas vão ser disponibilizadas e parte delas a preço de custo. O anúncio foi feito pelo grupo farmacêutico nesta quinta-feira. O laboratório chegou a um acordo similar com o Fundo das Nações Unidas para a Infância em abril por 4 milhões de doses. A Pfizer informou em um comunicado que, no novo convênio, os tratamentos estarão disponíveis para 132 países a partir do fim do ano, em função das autorizações sanitárias e da demanda. Comercializado sob o nome de Paxlovid, o produto vai ser oferecido aos países mais pobres a preço de custo e aos países de renda mais alta a preços diferenciados. O grupo farmacêutico também fechou acordos de licenciamento que permitem que 38 laboratórios fabriquem uma versão genérica e mais barata desses medicamentos para 95 países. Impulsionados pelas vendas de sua vacina anti-Covid e do Paxlovid, os lucros da Pfizer aumentaram e devem atingir 54 bilhões de dólares este ano. A empresa voltou a registrar um lucro líquido de quase 10 bilhões no segundo trimestre. O Fundo Global foi criado para combater o HIV, a tuberculose e a malária e desde 2020 também está envolvido na luta contra o coronavírus. E foi sancionada a lei que permite a cobertura de tratamentos não listados pela ANS e esta medida busca evitar a descontinuidade de tratamentos médicos. A lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo rol taxativo derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que os planos só precisariam cobrir o que estava na lista, que atualmente é composta por cerca de 3.400 itens. Antes, pela cobertura taxativa, o que não estivesse na lista preliminar da ANS não precisaria ter cobertura das operadoras. Com a nova decisão, as operadoras de planos podem ser obrigadas a autorizar tratamentos ou procedimentos que estejam fora do rol da agência. Mas, para isso, o tratamento deve ter eficácia comprovada, autorização da Anvisa, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS ou ter recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. A Semana Nacional do Trânsito já está acontecendo em todo o país. A campanha deste ano tem como objetivo alertar a população de que fortes emoções, como a raiva e o medo, não devem fazer parte do dia a dia no trânsito. A pesquisa da CCR foi feita em 11 praças de pedágio em 7 rodovias sob a administração da concessionária, totalizando 1.610 quilômetros de estradas. Dos entrevistados, 80% eram homens e 20% mulheres. Os motoristas foram questionados sobre incômodos ocorridos nos últimos 30 dias com algum tipo de comportamento no trânsito, sendo permitido apontar mais de uma causa. O levantamento mostra diferenças entre homens e mulheres. Trafegar devagar é um incômodo para 13% das motoristas, enquanto para os homens, esse item alcançou 20% dos entrevistados. Já o carro colado na traseira incomoda 21% das mulheres e 15% dos homens.
Junto com as carnes, a proteína dos ovos está fazendo sucesso para a balança comercial brasileira. As exportações de ovos cresceram mais de 60% neste ano. Até agosto, as vendas movimentaram mais de 16 milhões de dólares. O levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal revelou que a receita das exportações brasileiras de ovos, considerando os produtos in natura e processados, fechou agosto de 2022 em quase $1,5 milhão de dólares, 20,5% a mais que o vendido em agosto do ano passado. No acumulado entre janeiro e agosto, as vendas brasileiras tiveram receita de mais de R$80 milhões, número 61,7% maior que o efetivado no mesmo período de 2021, com pouco mais de R$50 milhões. A alta acumulada é de 13,5% nos 8 primeiros meses deste ano, com cerca de 7.500 toneladas em 2022 contra 6.700 toneladas em 2021. Os Emirados Árabes Unidos seguem como principais destinos das exportações brasileiras de ovos. Em segundo lugar está o Japão, com volume 40% maior que o embarcado em 2021. A confiança em aplicativos cresceu no país. Os usuários estão cada vez mais procurando assuntos e confirmações nas redes sociais. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters com mais de 2.000 pessoas, mais de 50% disseram que acreditam no que é divulgado tanto via WhatsApp como no Google. A confiança é um pouco menor, mas elevada, nas informações que encontram no Facebook, no YouTube e no Instagram. Os brasileiros usam o WhatsApp com frequência por várias razões, incluindo se informar. A rede seria a mais usada no país, alcançando 84% da população. E os assuntos são os mais variados, mas as notícias que mais impactam os usuários destes locais da rede da internet são de origem política. Este levantamento, que também foi feito nos Estados Unidos, Reino Unido e na Índia, revelou uma situação inversa ao que acontece aqui. Nos outros países, a população confia mais nos noticiários jornalísticos e muito menos nas plataformas. A seguir, empreendedores reunidos em um evento que promete tirar todas as ideias da caixa. É verdade, depois de 9 anos, a primavera foi contemplada com neve em Santa Catarina. Neve em setembro? Depois de 9 anos, voltou a nevar durante a primavera em Santa Catarina. Na noite de quinta-feira e madrugada desta sexta, as cidades de Urupema, São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra e Rio Rufino tiveram as temperaturas negativas e o registro do show da natureza. O fato foi ocasionado pela baixa pressão em frente ao litoral do Rio Grande do Sul, trazendo umidade e instabilidade, aliado ao ar polar, que se deslocou da Argentina, proporcionando o cenário típico e climático para a formação da neve. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, a menor temperatura indicada pelas estações do órgão foi no Morro da Igreja, em Urubici, onde foi marcado menos 2,2 graus Celsius. A Defesa Civil não acredita que irá acontecer o fenômeno novamente esse ano. Para o final de semana, o alerta é que para diversas áreas do estado há previsão de chuvas no final do domingo e com possibilidade de granizo. E se a confiança nas plataformas de vendas digitais aumentar, o caminho é um só: aprender sobre elas. E isso um evento está trazendo com grandes nomes aqui para a nossa região.
Sair da caixa, pensar nas possibilidades de empreender e surpreender ao público-alvo. Essa é a direção das palestras que estão acontecendo no Empreender Santa Catarina, um evento cheio de ideias para empreendedores se destacarem e aumentarem as vendas. O evento vem para movimentar o extremo sul catarinense, com os eventos que já existem, o Empreender ser mais um evento que está vindo também para fortalecer isso, mas com foco de trazer conhecimento para essa região. Uma das diretrizes de um bom negócio, sem dúvida, são as redes sociais. O aumento considerável das vendas e dos números de interações das vendas online estão cada vez numa crescente considerável, onde nenhum empreendedor pode ficar de fora. Quem não está na internet vai falir nos próximos 5 anos. Ou você está no digital ou você não está em lugar nenhum. Por quê? Porque não é sobre pessoas, empreendedorismo. E se a gente tem uma empresa, a gente quer o quê? A atenção das pessoas. A atenção das pessoas está onde? Nas redes sociais. Então o teu negócio ele precisa saber usar de mecânicas de crescimento nas redes sociais, precisa saber criar movimento digital, precisa saber captar a atenção, reter essa atenção e converter para conseguir lucrar. Aos poucos as pessoas deixam de ir na loja e vão no e-commerce, deixam de ir ao restaurante e pedem no aplicativo. Então sim, o digital não é o futuro, ele é o presente e quem não se adaptar vai ficar para trás. Explorar e entender o que o seu público quer. O processo desses eventos fazem com que cada empreendedor aplique em seu negócio essa forma de expandir e também de entender o que o seu mercado quer da sua marca. Um trabalho hoje feito dentro da média já não é mais suficiente para qualquer tipo de negócio. Postar por postar já não funciona. Fazer anúncios por fazer anúncios também não funciona. Tem que ter estratégia por trás, tem que chamar a atenção das pessoas. Tem duas coisas que eu gosto de falar, que é a interrupção e a curiosidade. Se você conseguir fazer isso acontecer, quando as pessoas receberem a tua propaganda ou verem o teu conteúdo, você vai conseguir a atenção. E o dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Empreender é estudar, identificar cada um dos possíveis compradores para sair da caixa, mas fazendo o seu negócio crescer. Parabéns por investir no seu sucesso. E o Empreender SC já está com os ingressos esgotados nesta terceira edição e termina neste sábado. Agora vamos aos destaques que foram notícia aqui essa semana no Informe Região. Segunda-feira, o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Não Utilizado chega a 8 bilhões de reais. Quem movimentou os valores do saque, bem como os que solicitaram o saque por meio do aplicativo FGTS, não vão ter os recursos retornados à conta do fundo. O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal de Contas da União fecharam parceria para a checagem dos extratos de 4.100 boletins de urna. A análise deve identificar se os dados apresentados ao público são os mesmos que compõem o resultado final. Terça-feira, autistas e familiares de pessoas com autismo terão atendimento especial em espaços exclusivos nas agências da Caixa Econômica Federal. A iniciativa acontece no mês de setembro, que é voltado à inclusão de pessoas com deficiência. A campanha de vacinação contra a poliomielite ainda não alcançou nem 50% do público-alvo no país. Apenas 2 a cada 5 crianças brasileiras estão protegidas neste ano contra a paralisia infantil. Quarta-feira, denúncias de propagandas irregulares e crimes eleitorais recebidas através do aplicativo Pardal do TSE já renderam 4 processos. Em um mês, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 16.824 denúncias de crimes eleitorais e propaganda irregular. 26% dessas denúncias deram origem a ações judiciais na Justiça Eleitoral. A SIC lança mais uma edição da Expo Mais e também do Prêmio ASIC de Jornalismo. Nós estamos vendo aqui muito conhecimento. Esses co-criadores aí têm muito conhecimento, têm muita experiência, têm muita informação. Quinta-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde diz que há um grande risco da paralisia infantil voltar no Brasil. Atualmente, o ministro da Saúde comanda uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para a utilização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos. Criciúma vence o Atlético Catarinense, leva a taça da Série B do estadual e comemora a volta para a elite. Nós temos uma sequência assim até importante e de jogos regionalizados, né? Começou agora da final do estadual, aí a gente já tem a Chapecoense e depois na sequência o Brusque, né? Então são 3 sequências de regionalização e tem essa atmosfera dos clássicos, das rivalidades.
E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e mais a nossa programação ao vivo, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda.